Olá, pessoal, boa noite, todos bem? Espero que vocês estejam maravilhosos, assim como eu estou, nesse dia lindo que a gente teve, não é verdade? Só da gente ter acordado disposto, vitaminado, isso faz bem para a saúde, né, gente? Então, hoje seja muito bem-vindo nessa nossa live, que é a iluminação diária. A gente está aqui com o nosso objetivo de aquecer o coração de todos. Então, seja muito bem-vindo para esse aquecimento. E aqui eu estou aguardando o nosso amigo Jonas, que ele já me disse que ele está com um pouco de dificuldade para entrar aqui online. Então a gente vai estar conversando, tá bom? Lembre-se sempre que aqui a gente tem esses coraçõezinhos aqui. Clica bastante nesse coraçãozinho para que ele possa, para o Instagram entender que essa live ela é bem relevante e vai estar distribuindo isso aí para todo mundo, tá bom? E também nós temos aqui esse aviãozinho. Esse aviãozinho aqui você pode estar mandando para as pessoas que se interessam um pouco sobre esse assunto que a gente vai estar falando, né? Que são os 10 estados de vida. Por favor, entre aqui, fica aqui clicando nesse coraçãozinho assim, ó. Que aí o Instagram vai entender que essa live é muito importante. Eu só estou aqui aguardando. Ei, Antônia, Silvana, minha prima querida, muito obrigado. Cleverson. Estela Silva de Melo, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado mesmo, gente. E como sempre eu gosto de estar falando, o objetivo da nossa live é justamente a gente aquecer juntos nessa pandemia, né? Que a gente possa ficar cada vez mais conectados, né? Eu vou estar, o Jonas acabou de entrar aqui, vou estar chamando ele para entrar conosco. Eu pedi a vocês para que vocês divulguem essas lives, né? Se ela não fica aqui, ela fica aqui durante 24 horas, né? Quando ela sumir, amanhã, às 7 horas da noite, eu posto lá no meu canal do YouTube, que é @leosalles com Z no final. Então, vai lá e espalhe para geral, divulga, porque são assuntos importantes para que a gente possa ficar mais conectados, né, gente? Esse mundo que está tão caótico, eu acho que quanto mais a gente ter essa aproximação é muito legal. E a filosofia do budismo, ela tem essa finalidade, é para que a gente possa estar mais conectado nesse momento tão complicado, né? Rick, meu amigo, que saudade de você, meu mineiro. Tudo bem? Grande abraço, amigo. E então essa filosofia, ela nos abraça, né? Então, quando eu me tornei budista, eu me senti muito mais conectado com tudo na vida, com todos esses objetivos todos, e aí eu pude me sentir muito mais completo, né? Então, assim, é um convite para que vocês possam conhecer essa filosofia e a gente possa ficar mais conectado. Gente, o Jonas não está entrando, ele não está conseguindo. Eu acho, que sabe o que é? Duas pessoas da mesma cidade falando, a internet cai. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Enquanto a gente espera o Jonas entrar, vocês têm alguma dúvida com o que a gente vem conversando? Vocês que já estão aqui comigo, queiram falar alguma coisa, queiram colocar, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês, tá? Se vocês estão conseguindo entender a questão dessas lives, se vocês estão conseguindo sentir alguma diferença a partir dessas lives que vocês vêm assistindo aí durante esses 15 dias. O que vocês estão sentindo? Coloca aqui nos comentários aqui para mim, para que eu possa ficar sabendo como é que tá isso tudo, para eu sentir se vocês estão gostando. Por favor, coloque aqui, porque é bem interessante para que a gente possa. Opa, agora o Jonas entrou, agora ele vai ser definitivo. Para que a gente possa estar também afinando, né, essa live. Se você tiver alguma opinião, alguma coisa que possa agregar aqui, eu vou ficar muito feliz, porque isso vai nos ajudar bastante, né? Tomara que o Jonas entre aqui agora. Vocês já estão vendo ele aí entrando online, gente? Coloca o joinha aí para mim. Agora vai, amigo! Agora foi, agora Agora foi. foi? Ai, que ótimo. Tá tudo bem por aí? Ai, ai. Tá assim. É porque a internet não estava funcionando lá na minha casa. Eu vim correndo para casa da minha tia e falei assim: vamos lá para
para a gente conseguir conectar. E aí uma das internets aqui também não estava conectando. Aí a gente pegou um outro e Ah, tá agora vendo? É assim, amigo. Quem sabe faz ao vivo. Ué, vambora. É, Antônia, que bom que você está aprendendo muito com essas lives. É muito importante. Eu fiz uma pergunta, Jonas, se as pessoas que estão nos seguindo aqui diariamente estão sentindo alguma melhora, estão sentindo melhor, se a live está tendo o objetivo dela, que é trazer esse benefício. Eu já recebi aí um feedback que tá, então fico muito feliz. Que bom, gente. Obrigado pelo feedback de vocês, viu? Amigo, me conte aí, o que são esses 10 estados de vida, como é que funciona, porque é bem interessante, né? A gente entender um pouco sobre esses 10 estados para que a gente possa se perceber nesse mundo, né? Tá me ouvindo? ligou. Eu acho que é. Hum, Ah, agora eu tô te e ouvindo. aí? Tá perfeito? Vamos Consegue me ver. ouvir? Gente, vocês conseguem ouvir o Jonas? Consigo. Estão conseguindo me ouvir? Clareza? Oi? Tô te ouvindo. Tá, dá para ouvir, tranquilo? Não tá dando para ouvir? Mais ou menos, mais Tranquilo? ou menos, mais ou Se menos. tiver tudo limpinho, ok. Nossa, que desafio. Não, não tá dando para te ouvir, amigo. As pessoas estão falando que não tá Ah, dando para te ouvir. tô falando que sim. Deixa eu ver se eu consigo Tá achar um bom, outro vai ponto aqui. lá. Já volto. Gente, me desculpe esses imprevistos aí, porque a internet aqui em Manhuaçu tá falhando, né, gente? A internet aqui em Manhuaçu, assim, ela é bem instável. Então, assim, a gente fica bastante cuidadoso, né, para estar fazendo a live, né? Porque como precisa da internet. Bom, então, me diz aí, vocês que estão assistindo as nossas lives, o que vocês estão sentindo? Antônia, muito obrigado pelo seu feedback. Eu também tive o feedback do Cleverson Albuquerque, que está aqui já online conosco. Ele disse que também está se sentindo bem, ele está conseguindo se observar mais, e ele está se sentindo tão bem porque ele está vendo que aquilo que ele já pensava, a filosofia do budismo está dizendo. Então ele fala, cara, que interessante isso, né, Cleverson? Muito obrigado aí pelo seu feedback, ele me passou isso pelo direct. Vocês que estão aí, alguma dúvida, o que vocês estão pensando? Me conta aí, fala aí, interage aí comigo enquanto a gente estiver esperando o Jonas, para que a gente, né, possa trocar essas ideias sobre essa filosofia, né, sobre essa live, né, que é nos aproximar. Tem alguma coisa que vocês estão gostando? Danizita, Danizita, minha grande amiga de Vitória, obrigado por você estar aí aqui comigo. Gorete, muito obrigado. Que bom, Antônia, fico muito feliz, tá? Porque o objetivo dessa live é essa, né? É nos aproximar. Então, se está causando esse objetivo, eu fico muito feliz, porque assim a gente pode se sentir mais conectado. Obrigado, Danizinha. Beijo, querida. Vamos aprendendo. É isso aí, Cleverson. O aprendizado é o melhor de tudo, né, gente? Porque quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai conseguindo despertar o nosso verdadeiro eu, né? Esse despertar, ele é bem delicado. Hoje eu estava conversando com uma grande amiga, vocês vão estar vendo ela na semana que vem. Ela é o Yohama, ela é uma atriz maravilhosa do Rio de Janeiro e ela aceitou vir conversar com a gente e ela estava me contando um caso tão legal, gente, um caso tão bom, que ela estava dizendo que ela está grávida. E eu não posso dar spoiler, porque a história dela é incrível, e vocês vão, assim, chorar de tão incrível que é a história dela de vida, porque ela conta, assim, da superação dela de vida, sabe? É de quando ela entendeu que ela tem o real potencial dentro da vida dela, que ela não depende de nada de fora.
Então, ela me contou essa história e eu vibrei tanto que eu fiquei muito feliz, muito feliz. O Jonas voltou, já vou aqui falar com ele. Agora vai dar certo, gente. Vamos cruzar os dedos para que a gente possa colocar essa live para frente. Bom, e a semana que vem a gente vai estar conversando. Para não ficar com tantas saudades. Ah, Antônia, obrigado, querida. Obrigado, obrigado mesmo, viu? A nossa amizade é antigona, né, Antônia? Uns 3 a 4 anos juntos. Fala, meu amigo, e agora? Aí agora tem que ir. Agora foi, por favor. Agora foi. Bom, e aí, me conta, o que são esses 10 estados de vida, meu amigo? Então, se a gente parar para reparar, né, se a gente parar e reparar nas pessoas, né, a gente vai ver que ao longo do dia nós temos diversas expressões faciais no nosso rosto, certo? Certo? Então, e aí o que que acontece? Essas expressões, né, elas refletem diferentes estados emocionais, né? Diferentes sentimentos que nós estamos carregando, né? São expressões, né, que estão reagindo aos nossos sentimentos, né? E aí, no budismo, a gente fala de estados de vida, né? Que esses estados, né, de sentimentos, daquilo que a gente sente, né, e que influenciam o nosso comportamento, né? Que é a forma como a gente se comporta, né, e reage diante das circunstâncias. E aí, assim, a gente, no budismo, a gente fala de 10 estados de vida, porque foi reduzindo, 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 né, todos esses sentimentos, toda essa miríade de emoções, até chegar no básico, né? Então, as mais básicas, né, são 10. Então, basicamente, né, quando a gente fala de estados de vida, nós estamos falando de estados emocionais, onde nós estamos expressando, né, um conjunto de emoções, um conjunto de sentimentos através do nosso comportamento. Entendi. Gente, vocês estão conseguindo entender o Jonas direitinho? Me dá o retorno, por favor, porque eu estou escutando ele um pouco falhado. Vocês estão conseguindo entendê-lo direitinho? Coloque aí o joinha se sim, se não, para que a gente possa estar medindo. Se tiver, ótimo, que aí a gente consegue dar continuidade. O que vocês me falam? Por favor. Esses 10 estados, né, Jonas? Ele serve para que a gente possa nos perceber diante das situações, não é isso? Exatamente. Nós podemos, conhecendo, né, os 10 estados de vida, né, fica muito mais fácil a gente se relacionar com as pessoas e se relacionar com as situações ao nosso redor. Então, a gente se percebe, identifica o que está acontecendo com a gente, né, se encontra em um desses 10 estados de vida e consegue, a partir daí, tomar uma decisão. Opa, peraí, eu estou vibrando, né, nesse nível de energia, né, eu estou em estado de vida aqui, eu preciso, né, melhorar esse estado de vida, né, isso não está bacana nessa situação. Então, ele serve Entendi. quase como um termômetro, certo? Travou, peraí, serve como um termômetro, não é isso? Exatamente. E quando a gente fala de um termômetro, né, ele é também um termômetro de energia vital, porque nesses Aham. 10 estados de vida, né, ele diz respeito a um nível de energia vital. Sim, fato. Então, por exemplo, e o mais legal de tudo é que assim, esses 10 estados de vida, eles possuem um que possui uma quantidade de energia vital muito baixa e temos um que possui, né, uma quantidade de energia vital extremamente alta, que a gente pode falar que é praticamente limitado, né? É Entendi. quando a gente vibra, né, com a mesma energia do universo. Entendi. Que é o estado, E o mais legal, o estado mais elevado, não é isso? Essas pessoas, quando exatamente. eles atingem esses extremos, como é que a gente. Vamos supor, eu estou aqui no estado de vida mais baixo. Eu posso já chegar no meu estado mais elevado? Sim,
qualquer pessoa, qualquer ser humano, né, tem a capacidade de transitar entre esses estados de vida. Mas não necessariamente eu preciso subir uma escadinha para chegar num estado de vida mais elevado, né? Entendi. Eles não são degraus, né? Aham. Você pode pular do mais baixo para o mais alto. Entendi, entendi. E como é que funciona esse salto, como você está me dizendo? Então, para eu realizar esse salto, né, primeiro eu preciso me conscientizar do estado de vida que eu estou vibrando, né? Então, se eu estiver no estado de vida baixo, né, eu primeiro preciso almejar estar num estado de vida mais elevado. Sim. E aí, o que demanda um esforço da parte da pessoa para atingir esse estado de vida elevado. Porque os estados de vida mais baixos, né, eles são estados que se sucedem onde o ser humano está sujeito às circunstâncias ao seu redor. Para a gente ativar os mais elevados, né, atingir esses mais elevados, a gente tem que estar consciente disso e sempre buscando, né, atingir esse estado mais elevado. Entendi. E como é que são esses estados, Jones? Como é que eles funcionam? Quais são eles? Explica aí um pouquinho pra gente. Então, cada desses 10 estados de vida, eles possuem um nome, né? E eles estão relacionados também, né, a mundos, né? No budismo a gente tinha antes o conceito, a gente tem, né, uma versão, né, dos 10 estados de vida que a gente se refere a 10 mundos também. Então vamos lá. Do mais baixo para o mais elevado. Perfeito. Nós temos o primeiro estado de vida, que é o estado de vida de inferno, né? Então, como o próprio nome pode sugerir, né, o estado de vida de inferno, ele é um estado de sofrimento. Sim. Então, é onde a pessoa ela está em constante sofrimento e as atitudes dela também provocam sofrimento nas pessoas que estão ao redor dela. É Entendi. caracterizado por um forte sentimento de ódio. Entendi. Entendi. Legal. É muito importante esse tipo de coisa, porque contaram o que aconteceu hoje comigo. Estava lá andando de moto, e aí no trânsito veio a garota no carro e ela me atropela. E foi muito incrível porque eu tive a sagacidade de, na hora, pular da moto. Então ela não pegou na minha perna. Por um tri, sabe? E aí ela ficou muito assustada no carro, desceu e veio perguntar, preocupada se eu tinha machucado. E não tinha. E aí, eu percebendo isso agora que Uhum. você vem me dizendo, eu falo assim, cara, se eu tivesse no meu estado, dos meus piores estados, eu poderia ter gritado, ter esbravejado com toda a minha razão. Porém, como eu tinha feito minha prática hoje, eu estava tão tranquilo, eu consegui iluminar essa situação e que tudo correu tudo bem. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, deu tudo certo, tá de boa, não aconteceu nada e tal. Então, a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, né? Exatamente. Né? Quando a gente está no estado de vida elevado, a gente consegue escolher o tipo de reação que a gente vai ter. Né? Sim, Mas quando a gente está no estado de vida baixo, a gente simplesmente reage. No estado de vida de inferno, a gente sempre vai reagir com ódio. Então, sim, é destruição, é guerra, é violência, né? São palavras duras. Então, é um estado de vida assim, de constante sofrimento. Né? Então, esse é o mais baixo estado de vida. Né? E aí, né, quando a gente eleva, né, o nosso nível de energia vital, a gente começa a vibrar no segundo mundo, né, no segundo estado de vida, que é o estado de vida de fome. Como assim fome? Barriga está com fome? Não. O estado de vida de fome, ele fala de uma fome, de um desejo de se saciar, né, de prazeres, de dinheiro, né, está muito relacionado à ganância. Né? Então, quando a gente fala de fome, é daquilo que a gente quer e que, na verdade, não vai nos satisfazer. Né? É um desejo ganancioso. E aí, né, quando a gente estuda no budismo sobre isso, surgem trechos fala assim, é uma fome onde os pais devoram até os próprios filhos, né? Então a gente tem exemplo, né, virando ao contrário a situação, né,
onde os filhos sugam tudo dos pais, irmãos que brigam demais por herança, né? Esse é um estado de vida de fome muito caracterizado, né? Muito comum que a gente vê na sociedade, Sim. né? A busca pelo prazer a todo custo, né? Isso é o estado de fome. É muito importante, como fala fome, a gente entende dele do modo geral em todos os aspectos, né? Por exemplo, a pessoa que quer ser rica a qualquer custo, né? Ela passa por qualquer dinheiro, ela não tem saciedade com nada. Se ela tem esse tanto, ela quer mais. Aí depois ela ganha esse tanto, ela quer mais. E vai, e vai, e vai, e vai. A questão também do sexo, né? A pessoa, ela faz sexo com aqui, ela não sacia, quer outro sexo, quer mais e quer mais. Esse estado de fome, de não saciedade, é o que é preocupante, né? Porque ele está aqui num estado muito, muito, muito baixo, né, Jonas? Muito, muito baixo, né? A pessoa é movida pelos desejos dela, né? Então, eu tô com fome, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho isso, eu quero mais, né? Nada sacia a fome da pessoa, Sim, né? sim. Então, assim, é uma ganância absurda, uma ganância Sim. gigante, entendeu? E o nosso É movido terceiro. pelo desejo. Ah, desculpa. E o que, desculpa? Não, eu te perguntei, e o nosso terceiro mundo? Ah, sim. Só, Então, só que o falhou, aí a terceiro, gente ele teve um também é desencontro. um. Sim. O terceiro estado de vida, né? Ele também é um estado de reação instintiva, né? Ele é o estado, inclusive, né, o estado de vida de animalidade, né? Onde a gente acaba se comportando como animais. O que isso significa, né? A gente não tem razão, há uma ausência de razão, né? A gente age por instinto, né? Então, o que acontece? Nesse estado de animalidade, o mais forte, ele se aproveita do mais fraco. E o mais fraco tem muito medo de quem é forte. Então, assim, rola uma relação de medo, entendeu? Entre as pessoas. Então, eu sempre vou reagir com base numa percepção que eu tenho, né, de que o outro é maior, mais forte do que eu, vai me devorar. Então, eu tenho uma reação de medo, de fuga ou até mesmo violenta. E o mais forte acaba se aproveitando do mais fraco. Entendi. Mas esse tipo de reação, no estado de animalidade, ele é instintivo. A pessoa não está percebendo que ela está fazendo aquilo. Sabe? Entendi. É uma questão de. Na verdade, Jonas, quando a gente nós não estamos no caminho do despertar o verdadeiro eu acredito que a gente quase nunca sabe em que estado de vida a gente está, né? Porque a gente não entende muito do que seja. Então, talvez você está agindo aqui e você acha que você está certo naquela sua ação, mas quando você vai ver, essa ação não está sendo coerente porque você está num estado de animalidade. Não é isso? Exatamente. Né? Às vezes a gente age achando que está fazendo o correto naquela situação, movido por um desejo de sobrevivência, né? E quando a gente sai daquela circunstância, que a gente olha e fala assim, opa, É. passei da conta. Como eu faço para voltar? É muito importante, né? A gente Isso ter. acontece muito. Oxi! Sabe onde isso acontece Principalmente. muito, Leonardo? Como é que é? Você sabe onde esse estado de animalidade se manifesta bastante? Dia a dia do trabalho, reunião Eu de ia falar empresa, isso. quando o chefe chama atenção. Exato. E também pode Então ser é também muito na comum. correria da busca de cargo, né? Dentro de uma empresa e tal. Então, uma pessoa tá ali, que então, com o meu parceiro de trabalho, eu quero a qualquer custo o cargo que nós dois temos a possibilidade de ocupar. Então, eu vou estar passando por cima dele de qualquer jeito que eu quero, né? Então, igual você falou, né? O Exatamente. estado de sobrevivência, né? E que não é sobreviver, é simplesmente você estar isolando essa pessoa e, enfim, né? Não é sobreviver de estar querendo viver, né? É uma sobrevivência
Egoísta, muito obrigado. Então, é movido por uma tolice, né? E Muito bem. diferencia sutilmente, então, do nosso quarto estado de vida, que é o estado de ira. No estado de ira, eu tenho, então, um sentimento de perversidade, que é quando eu vou fazer uma atitude consciente de que ela vai com a outra pessoa, mas vai me beneficiar. Então aí é quando eu puxo o tapete de outra pessoa com a intenção de fazer, entendeu? Não é só para me resguardar, mas é com a intenção de, opa, deixa eu te machucar, né? E te tirar da minha frente aqui agora, né? Entendi, entendi. É, às vezes é muito importante o estado de ira também, né? O que você acha disso? Fala de novo, Léo, por gentileza, porque deu É uma porque quando a gente tem interferência. o estado de ira ele é um estado de, né? As pessoas falam, caraca, é um estado de vida muito baixo e tal. Só que às vezes é muito importante a gente ter o estado de ira para a gente, por exemplo, reivindicar algo, não é isso? Exatamente. O estado de vida de ira, ele se manifesta, por exemplo, quando a gente fica diante de uma injustiça, Por né? exemplo, Sem a ira, a gente exatamente. Sem a ira, a gente não consegue, né, lutar contra essa injustiça, né? sim. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas jogadas aí do estado de vida, né? Quando a gente chegar lá no último, lá, o mais iluminado, né? Então vai E uma lá. outra característica, só para fechar o estado de ira, então, né? Tem uma característica dele que também permeia o estado de animalidade, que é a famosa atitude de puxar saco das pessoas. Me Porque conta isso que eu quando já eu fiquei estou no estado curioso. de animalidade, quando a gente está no estado de animalidade, né, a gente puxa saco de forma inconsciente, visando a sobrevivência, visando a Aham, proteção, certo? certo. Né? Não faz sentido? E Claro. aí, quando eu pro estado de ira, eu puxo o saco já realmente intencionado, né? Não, eu preciso puxar saco dessa pessoa, eu preciso bajular essa pessoa, entendeu? Para eu conseguir algo para mim, né? Então ela não consegue, não tem as conquistas dela de forma honesta, né? Ela tem por meio de um artifício, Sim, né? sim. Então Quando a a gente. questão do Por favor. Pode falar, ah, pode falar. não, eu só completando, né? Pode falar, amigo. É porque assim, parece que a ira vai vir aquela coisa raivosa, né? Que vai agir, né, sem pensar, né? Mas isso é estado de inferno. Né? O estado de ira, ele é frio, ele é calculista, ele é cruel, entendeu? Então, assim, e o puxa-saco, ele tem disso, né? Ele odeia o chefe, fala mal dele o tempo inteiro pelas costas. Quando o chefe aparece, não, porque você é o melhor chefe do mundo. Então, isso é estado de ira também, sabe? É bem legal a gente perceber isso, né? Agora que daqui a pouco a gente vai estar voltando para o meio corporativo, quem já está trabalhando está podendo ouvir isso. Quando vocês estiverem lá no seu trabalho, estiver olhando e perceber esse tipo de gente que você lidar, a gente também precisa perceber se eu também não estou sendo, né, Jonas? Porque talvez a gente sabe muito bem olhar para o outro, identificar a Joaquina é assim, a Francisquinha também é, a Mariazinha também é, mas e eu? Será que o Léo não é também? Não tem um estado de ira ali, sempre ali, né, amparando a vida? Então, é um assunto bem delicado, né? É um assunto super delicado. A partir do momento, é claro que assim, o ser humano ele sempre reage dessa forma, né? Primeiro ele observa o outro para depois olhar para si, né? Então, quando a gente começa a notar os comportamentos, a gente também aos poucos vai olhando para dentro da gente também, né? Então a gente pega, nossa, mas fulano está se comportando desse jeito. Peraí, eu fiz isso outro dia. É, é, essa observação, Jonas, abrindo só um parêntese, essa observação eu acho muito importante. Por mais que a gente esteja ah, fazendo esse tipo de ação, tudo bem, mas é legal você estar tendo a percepção que está tendo.
Porque aí você tem a chance de ter escolha de fazer ou não. Porque tem até aquela coisa, né? Enquanto você não sabe que é pecado, ainda não é pecado. Mas quando você descobre que aquilo é pecado, acabou. Você já está condenado para viver no mármore do inferno, né? Exatamente. É bem isso mesmo. E aí, a gente continuando, né, os nossos estados de vida, do mais baixo para o mais alto, depois que a gente passa do estado de ira, a gente vem para o estado de tranquilidade, né, que é um estado de serenidade, onde eu começo a agir com a razão, né, para fazer julgamentos entre o que é bom e o que é ruim, né. Então é um sentimento de contentamento, né, onde eu estou literalmente de boa, né. Só que esse de boa, ele é perigoso, porque eu estou de boa agora e daqui a pouco eu posso não estar de boa, né? Então ele é um estado de vida que ele te permite tanto ir mais acima, se elevar mais, mas facilmente você também pode regredir nesse estado de vida, né? Ah, eu sempre, quando eu ouço esse estado de vida que é a tranquilidade, eu paro assim para pensar, cara. Muitas das vezes a gente fala, e aí, como é que você está? O que a gente responde? Está tranquilo. Bom, se está tranquilo, eu acho que não é um estado de vida muito bom. Porque se está ruim, a gente vai fazer o quê? A gente vai lutar para melhorar. Se tá bom, a gente fala que ótimo, porque tá ótimo, você tá aí, você já lutou até ontem e agora você tá tendo a sua glória, porque amanhã vai vir outra ruindade, outro desafio para a gente superar. Agora, outro dia, uma amiga falou comigo: Ah, minha vida está sendo muito tranquila. Eu não tenho problema na família, eu não tenho problema no meu relacionamento, eu não tenho problema no meu trabalho, eu estou tranquilo. Cara, que preocupação, porque a tranquilidade, qual mar, qual oceano que te leva para algum lugar tranquilo? Porque se o mar estiver tranquilo, você deixa seu barco ali e ele não sai do lugar. Agora, se tiver pelo menos uma marolinha, aí você pode até seguir ali né, num caminho. Agora, se tiver tranquilo, seu barco vai ficar parado. Então, se você não quer ficar com sua vida tranquila, não tiver sua vida parada, não deixe ela ficar tranquila. Bora movimentar ela. Bora movimentar, né? A única coisa que fica parada é cadáver, né? O resto não tem mais nada, Fato, né? fato. E aí, quando a gente, né, passa do estado de tranquilidade, né, seguindo em direção a um estado de vida mais elevado, a gente chega no estado de vida de alegria. E esse estado de vida de alegria é o estado de vida de quando eu conquisto algo, de quando eu realizo um desejo, né? Por exemplo, quando eu ganho um presente, quando eu como uma comida que eu gosto, quando eu visto aquela roupa bonita e eu me acho todo maravilhoso, né? É um estado de alegria. Só que isso é temporário, porque depois que eu acabar de comer, passou o sentimento, né? Depois que eu ganhei o presente, vai chegar um tempo que ele vai ser só mais um objeto que eu tenho, né? E Sim. aí o que vai acontecer? Eu vou querer de novo. Eu vou querer outra coisa para voltar naquele sentimento de alegria, né? Então, ele também é um estado de vida aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, confunde muito alegria e felicidade, né? É, é, o nosso cérebro, ele é viciado na dopamina, né? Então, quando a gente está ali na dopamina, serotonina, adrenalina, aquela sensação que a alegria causa na gente, a gente fica muito animado, muito, né? Enfim, a alegria causa isso. Então a gente fica viciado. Então, quando a gente entende que a nossa alegria ela é movida através, é um estado muito legal, é muito importante estar com alegria, mas ele te deixa sem muito enraizado, né? Então, ontem a gente falou sobre os 8 ventos e quando a gente fala sobre os 8 ventos, a gente vê que um vento ele depende muito daquilo que a gente está falando, porque ele pode ser um tornado ou então ele pode ser uma brisa. Então depende muito o que vai te fazer desestabilizar é a sua raiz. Não importa se vai bater uma brisa ou
um furacão, é a sua raiz. Então, a alegria, ela pode te deixar ali um pouco, né? Enfim, é perigoso a alegria, né? Exatamente, né? A alegria ela é passageira, né? E aí, esses 6 estados de vida que a gente falou até agora, eles são conhecidos, né, como o ciclo dos 6 caminhos. Por quê? Porque a gente cai para um estado de vida mais baixo muito rápido enquanto a gente está preso nesse ciclo, né? Então, como eu falei, a gente chegou lá, comeu o bolo, acabou. Acabou o bolo, eu fiquei triste, porque eu quero mais. Aí sempre vem a fome, vem a ira, vem tudo de novo, né? E a gente fica girando nesse ciclo aí, né, dos 6 caminhos. E aí, esses 6 caminhos também, eles, como eu disse, eles estão sujeitos, né, às influências externas, né? Quando eu me esforço para sair da influência externa, eu começo a caminhar, então, nos 4 nobres caminhos, que são os 4 estados de vida mais elevados. E E aí, o quais são primeiro eles? deles, né? Então, são 4, né? O estado de erudição, de absorção, bodhisattva e o estado de Buda. Esse Ah, estado de erudição é quando eu começo a estudar, né, e buscar em outras pessoas, né, em estudos de outras pessoas, né, informações, né, conhecimentos, saberes a respeito do sentido da vida, né, de como, né, ser uma pessoa melhor, de como compreender o universo, né? A erudição fala disso. Então, eu abro mão, né, de ficar preso nesse ciclo dos 6 caminhos e eu vou tentar entender o que está acontecendo. E mais a partir de um estudo, a partir da informação de outra pessoa, né? A partir de um mestre, vamos dizer assim. Né? entendi. E no estado de absorção, que vem logo em seguida, né? É um estado de vida mais elevado que o da erudição, eu vou tentar adquirir todo esse conhecimento, né? Mas a partir das minhas observações. Então, eu vou tentar aprender com a própria natureza. Eu vou aprender observando a sociedade. Né? Então, esses 2 estados de vida, erudição e absorção, ele fala muito a respeito de um aprendizado. Né? Então, eu abandono aquela condição de vítima para tentar entender o que está acontecendo e buscar mudar essa situação. Entendi. Eles são dois mundos, né, Jonas? Que eles andam muito juntos, né? Porque, assim, claro que a gente tem a distinção de cada um deles, porque eles têm as suas definições. Mas eles são tão juntos porque quando você está ouvindo, né, algum ensinamento, você quer a erudição, você está buscando esse conhecimento, você está absorvendo. Não é isso? Então a gente anda muito nesses dois mundos. Não que a gente permaneça, mas é muito importante. Nesse momento agora, vocês que estão aqui interessados diariamente, estão aqui conosco para estar ouvindo essas lives, vocês estão passando pelo mundo da erudição e da absorção. Que vocês estão ouvindo a filosofia do budismo, vocês estão tentando colocar isso em prática na vida de vocês, de alguma forma, no jeito que vocês estão entendendo. Então, isso é muito legal porque vocês estão conseguindo ter uma percepção e abrir a mente para um outro ensinamento, que ele é muito mais amplo e muito mais profundo, não é isso, Jorge? Exatamente, né? Então, quando eles estão aqui ouvindo erudição, e quando eles saírem da live, que eles forem ver o mundo, eles vão pegar e falar assim, nossa, olha, tá acontecendo o que o pessoal falou na live, né? Que interessante, é verdade, né? Isso é absorção, que aí eles estão percebendo, né, a verdadeira natureza dos fenômenos. Sim, isso. Só que tem um perigo nesses 2 estados de vida, Léo. Qual? Tem uma coisinha assim que a gente tem que ficar muito atento, porque a partir do momento que a gente começa a aprender, pode surgir um sentimento de vaidade. Ah, eu estou buscando aprender mais sobre isso. Eu sou uma pessoa melhor do que a outra, né? Então, junto uma vaidade egocêntrica aí. E aí, o que que acontece? A pessoa Aí vai lá pro cai de inferno. novo nos estados. Aí, gente, então, o melhor de tudo é a gente entender como que a gente, a sabedoria,
ela não pode nos levar para o mundo da soberba, né? Não existe esse mundo. Mas o que eu quero dizer é que a gente chega nesse patamar da soberba, que você acha que você sabe mais do que os outros e que você não vai estar colocando isso em prática na sua vida, né? Porque senão quase que eu falo do próximo mundo. Que é muito importante isso, né? Que quando você sabe sobre esse mundo, sobre essa filosofia, sobre o Sutra do Lótus, que é isso tudo que a gente está falando, que está embasado no Sutra do Lótus, você perceber, ouvir, perceber, identificar. E qual é o próximo passo, Jonas? Então, para a gente sair dessa vaidade egocêntrica, a gente precisa entender que não só a gente tem direito a entender, né, essa real natureza dos fenômenos do universo, mas os outros também têm direito, porque não é só eu que estava sofrendo, é todo mundo. Então, quando eu desperto para o fato de que todas as pessoas merecem, né, atingir um estado de vida em que o sofrimento não seja impeditivo para a felicidade, eu desperto então em mim e alcanço o estado de Bodhisattva, que é o estado da compaixão, o estado da benevolência, quando eu começo a me preocupar com o outro. Então, não só eu tenho direito a ser feliz, mas todos os outros. Então, tudo aquilo que eu aprendo não é para me beneficiar sozinho, mas para que eu possa ajudar as outras pessoas também a vencer todo aquele sofrimento que elas vinham vivenciando. É exatamente isso. E é por isso que hoje eu não fui atropelado, definitivamente, gente. Eu acho que eu fui amenização de karma. Eu estou com minha prática em dia, estou fazendo minha live. Aí, a hora que eu vi aquele carro, foi meu a perna, gente, eu vou ter que operar minha perna, só pensei nisso. E aí, a hora que deu tudo certo, que eu consegui, fui igual o Homem-Aranha saindo, eu falei, cara, isso foi ali, foi a amenização de karma, só pode. Então, gente, é isso que eu estava dizendo, né? Brincadeiras à parte, mas quando a gente está aprendendo sobre essa filosofia, quando a gente está conseguindo identificar, que bom que a gente está conseguindo identificar no outro, mas também identificar em si, você começa também a ensinar o outro, a falar com o outro assim, cara, isso daí não é legal, isso que você está fazendo não é bom. Porque só quando você está fazendo sozinho é legal, porque é menos um. Mas você imagina você não fazendo o outro, o outro, o outro, o outro. A sua empresa vai ficar muito melhor, muito mais legal de se trabalhar, né? A gente sabe que isso é um pouco difícil, mas através da sua postura, através de você estar passado pela erudição e pela absorção, que você começa a vir para o Bodhisattva, você consegue inspirar outras pessoas a te acompanhar. Essa é a mágica também. O que você acha, Jonas? Fantástico. A sua colocação foi muito precisa, né? O Bodhisattva, ele é simplesmente a pessoa que almeja a salvação das outras pessoas, né? Então, ele vai conversar, ele vai explicar, ele vai estar ali sempre disposto a ajudar todo mundo, né? Só que o estado de Bodhisattva, ele também não é perfeito. Claro. Porque existem pessoas que deixam de cuidar de si próprias para cuidar das outras. E aí não tem mais equilíbrio, né? Essa compaixão, ela fica desequilibrada. A gente só vai encontrar esse equilíbrio no estado de vida mais elevado de todos, que é o estado de Buda, né? Que é a iluminação, né? Então, quando eu falo em atingir o estado de Buda, é atingir, né, o nirvana, a iluminação. Não é que eu vou ficar brilhando, né, como 10 sóis, né, ao amanhecer, mas eu vou compreender, né, lá no fundo, no âmago, né, que tudo no universo é resultado de uma lei, né, tá submetido a uma lei de causa e efeito, né? Então, se tudo que está acontecendo teve uma causa, né, se eu compreendo isso, que se causas positivas geram efeitos positivos e causas negativas geram efeitos negativos, eu não preciso ficar sofrendo por angústia. Eu não preciso ficar sofrendo com depressão. Eu não me preocupo, né, com o que vai acontecer ou com o que aconteceu.
O que eu me preocupo é, hoje, né, eu posso fazer, né, novas causas. E aí eu me liberto, né, desse sofrimento, né? Eu consigo ser feliz apesar de todos os obstáculos. Então eu começo a compreender todos esses fenômenos, né? É quando o mundo está caindo, está tudo quebrando, e a pessoa, você está ali, né, sorrindo, continuando fazendo as coisas, o povo fala assim, você está doido, você está doente, você não está vendo que o mundo está acabando, não? Tô vendo, tá difícil, né? Mas vamos continuar trabalhando, né, pra gente melhorar isso, né? Aí a pessoa fala assim, É como exatamente isso. assim? Né? O, tem uma parte que o budismo fala que eu acho isso incrível, que é o seguinte: não importa o que você fez para trás, importa da agora para frente. Então, é isso que a gente entende também, que eu posso perceber sobre essa questão do Nam-myoho Renge Kyo, que é essa questão de causa e efeito. Que, tudo bem, o que eu fiz para trás não tem como mudar. Não tem como eu ficar remoendo tudo que eu já fiz. Eu já fiz. Agora, o que vale é eu perceber o que eu fiz, no presente momento eu mudar as minhas atitudes, para que no futuro eu adquira outros efeitos. Então, quando você está imbuído com o estado de Buda, você fica a todo momento querendo se perceber no mundo diante disso. Saber se você está tendo as atitudes maneiras daquilo que você quer alcançar. E se você ainda não sabe o que você quer alcançar, eu convido você a pegar um papelzinho e colocar lá e listar. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Porque quando a gente conversou com a física quântica e que ela nos diz que a gente cria um campo magnético, quando você está ali orando, quando você está ali meditando, quando você tem todos os seus, o que você quer atingir, suas metas, seus desafios listados, você está criando um campo magnético para que isso aconteça, para esse campo magnético acontecer na sua vida. Então, por que eu estou falando disso agora? Que é o estado de Buda. É quando você está com a benevolência. É quando você está com a felicidade plena na sua vida. Você entende que você não depende de nada de fora para você alcançar aquilo que você quer. Se caso eu depender, por exemplo, de chuva para minha lavoura florescer, eu tenho que estar ativando a natureza dentro de mim e não fora. Aí eu estou imbuído do meu estado de Buda e que eu não tenho que colocar responsabilidade na natureza e nem nada, porque eu também tenho responsabilidade sobre o que está acontecendo, sobre essa seca, sobre esse tanto de chuva de uma vezada só. Então, a gente vai entendendo todo esse esquema, por exemplo, esses surtos de pestes, de pandemia que acontece, é a responsabilidade nossa também. Como que nós estamos aí envolvidos dentro dessa praga, né, desse vírus todo que está acontecendo. Se você sai de casa sem máscara, você já está ali com a responsabilidade assinada, inclusive. Exatamente. Exatamente. Né? Foram ótimos exemplos, Léo. Super bacanas, sabe? E assim, acho que é importante lembrar o que a gente falou lá no início, né? Esses estados de vida, eles não são escadinhas que você tem que passar por cada um para chegar lá no mais alto. Você pode sair lá do mais baixo e ir para o mais alto de uma vez só, num tapa, né? Só que para isso tem um macete. Qual? A recitação do Nam-myoho Renge-kyo, né? O mantra que a gente recita, né? Então, né, quando a gente se posiciona para recitar o Nam-myoho Renge-kyo e o faz com convicção, com fé, a gente automaticamente atinge o estado de Buda e ilumina toda aquela sombra, né, que estava cobrindo a nossa vida, né? A gente naquele momento, né, se toda evidencia o nosso Buda para todo o universo, né? Então, eu acho que isso que é o mais bacana na nossa prática, que às vezes a gente tá lá, né? Ah, não sei o que e tal, a gente para assim, isso não tá certo. Eu sou Buda, cara, eu tenho que mudar esse negócio, tipo, dar um tapa assim, né? E tipo, recita no meu Horengekyo que o troço é, pô, na hora. Eu gosto. Ontem eu estava conversando
com uma pessoa que ela é psicanalista e a gente estava numa discussão exatamente disso, Jonas. Eu fico bastante preocupado de uma, assim, que não com o que você disse, que você falou perfeitamente, mas eu quero enfatizar para que as pessoas que estão nos assistindo, que não são budistas, possam entender de uma forma distorcida, que é o seguinte, quando você recita na Myoho Renge Kyo, ele não é mágica, mas a gente tem a magia dentro da gente que ele desperta essa magia, esse real potencial que nós temos. Então, recitar no Myoho Renge Kyo não é o que vai fazer eu ir conseguir a coisa. O Nam-myoho Renge Kyo, como o Jonas disse, ele vai ser a gasolina, a energia que eu preciso para agir. Então, se você aí tem a sua conexão, a sua oração, o seu terço, aquilo que você sente conectado, que isso vai te dar todo o prazer, a motivação, cara, legal, bota isso em prática na sua vida. A gente está falando aqui de uma questão de uma iluminação, de um mantra, da recitação de meditação. Então, como palavras, né, ele reverbera uma energia, ele tem, o som tem energia, e a gente cria esse campo magnético, como a gente viu com a física, né, com essa ciência maravilhosa que nos explicou. O que eu entendo? Quando eu recito na Myoho Renge Kyo, eu não estou falando que seja melhor ou pior. Eu só estou dizendo que a gente está recitando as palavras corretas, que é o que o universo vibra. Então, por favor, não entendo que isso seja a melhor opção. Mas, para nós, isso faz todo sentido e que a gente recita e que faz a nossa transformação. E é rápido, e é imediato. E isso a gente pode provar se você começar a fazer isso na sua casa. Mas não é o intuito nosso aqui nesse momento. O que a gente está querendo falar aqui para vocês, que dentro desses 10 estados de vida, a gente pode sair do estado de inferno, iluminar esse estado e vir para o estado de Buda na mesma hora. Por quê? Eu estou recitando aqui um mantra que é o Nam-myoho Renge Kyo, eu estou aqui meditando, eu estou olhando as minhas ações e estou falando assim, cara, essas ações que eu estou fazendo não estão sendo condizentes com aquilo que eu quero. Porque essa palavra, Nam-myoho Renge Kyo, essa frase, na verdade, esse Nam-myoho Renge Kyo, ele me traz essa centralidade, porque eu estou olhando para dentro e ele cria um campo magnético em volta de mim que eu consigo perceber as coisas. A ciência, a física quântica já explicou isso para nós. Então, é isso que o Jonas está dizendo. Por favor, entendam dessa forma. Não é que o Nam-myoho Renge Kyo seja a solução de tudo. Por exemplo, eu estou com um problema, senta, vai fazer Nam-myoho Renge Kyo e espera a coisa acontecer. Não, não vai acontecer. A gente conhece, eu pelo menos, eu conheço pessoas que, eu estou passando problemas e fica 10 horas fazendo Daimoku, que é a recitação do Nam-myoho Renge Kyo, e não resolve. Porque ela acha que tudo é mágica, mas não é mágica, é uma magia. Porque a gente tem aqui dentro do nosso coraçãozinho, que a gente, né, que é o cérebro, que é aquilo que emana toda essa energia para o universo, esse cérebro aqui, ele precisa estar entendendo que isso não é mágica, que isso é uma magia. E aí ele tem aqui um sistema de conexão com o universo. Aí quando eu recito no Myoho Renge Kyo e eu entendo que isso é uma magia e não mágica, aí eu falo, tá beleza, agora eu estou entendendo, então eu vou agir. Eu falei muito, amigo, desculpa, me ajuda. Fantástico. Fantástico, Léo. Foi excelente isso. Nossa, ficou muito bem colocado. Né? Então, é como você falou. Porque a gente precisa entender, né? Tem como que já está dentro. Sim, porque a gente precisa entender, porque muitas das vezes a gente fica colocando a responsabilidade de algo fora da gente e que esse cara fora aqui de você não vai fazer nada se você não fizer. Ele pode te ligar a essa energia máxima que a gente chama de universo. Então, se você tem esse universo, se você acredita nesse universo, nessa potência máxima que existe aqui em volta da gente, essa conexão, a gente entende que ela se dá através da nossa recitação. Porque eu estou criando um campo magnético. Beleza, é o nosso jeito. Mas e o seu? Você tem um jeito legal de fazer isso? Ótimo, legal, continue fazendo.
mas seja consciente de que você precisa perceber as suas ações e não só ficar falando. Porque vai estar sendo somente oração jogada ao vento. Você não está sentindo aquilo que você está fazendo. Exatamente, né? Esse exercício da meditação, né, que é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, ele vai, né, fazendo com que a gente vá despertando a nossa energia vital, né? E ela vai aumentando, 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 a ponto da gente ter força e determinação suficiente para agir e ir atrás daquilo que a gente precisa resolver, né? Então, essa questão da energia vital, né? Até uma brincadeira, uma analogia, é igual a gente vê no desenho animado, que o cara fica lá todo cheio de energia e consegue fazer um monte de coisa, né? E é praticamente a mesma coisa. Quando a gente atinge o estado de Buda, a gente está vibrando nesse estado elevado, a gente tem, né, potencial suficiente para desbravar o que for necessário, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre buscando estar num estado de vida elevado, para que a gente consiga dar conta dos obstáculos e dos desafios do dia a dia. Entendi. É fantástico. Fantástico o que você disse, assim. Essa energia vital que a gente sente, elas nos faz fazer essa conexão. Mas o mais importante... Obrigado, Antônia. Obrigado, me desconcentrei. Vendo aqui um monte de negocinho, achei que não estava conseguindo me ouvir. Desculpa. Mas quando a gente está nessa conexão com essa vitalidade a tal ponto que a gente está conseguindo agir na nossa vida, continua aproveitando isso e age. Por exemplo, ontem, eu estava pensando enquanto você estava dizendo, ontem eu estava uma pilha de nervos por conta de N situações. E aí, assim, eu estou mais conectado e eu não estou descontando isso nas pessoas. Então, o que acontece? Eu estava me sentindo agitado. Nessa agitação, eu fui sentar para recitar meu mantra e eu falei assim, eu preciso tirar essa agitação do meu coração, porque o meu dia mal começou. Era 8 horas da manhã ainda. Então, eu tenho que começar a entender isso. E aí eu comecei, isso vai sair de mim, isso não me pertence, eu não quero. Aí eu comecei a pensar, não vou dizer que eu não quero, eu quero começar o que eu quero. Aí eu comecei a pensar em tranquilidade, calmaria. Aí eu comecei a entender que eu ia fazer do meu dia, o que eu ia avançar e tal. Cara, é um barato. No final, que eu recito 1 hora ao diário. No final dessa 1 hora, amigo, eu estava tão tranquilo que aconteceram coisas durante o meu dia que eu soube lidar com elas muito melhor se eu não tivesse feito. Então, é essa coligação que a gente está falando. É essa magia que a gente vem dizendo, né? Exatamente. Né? Você falou tudo. Esse exercício é para a gente determinar como a gente vai reagir, né, ao longo do dia. Né? Verdade. Então, qual estado de vida você quer vibrar? Né? Então, se você quer vibrar num estado de vida mais elevado, vamos embora, vamos procurar caminhos para isso. Né? A gente deixou uma dica na meu Renge-kyo. Quem quiser experimentar, vamos lá. Né? Mas como você disse, cada tem uma forma de chegar até lá. Né? O importante é a gente saber reconhecer que a gente pode transitar entre esses 10 estados e buscar estar sempre o mais elevado. Exatamente. É exatamente isso. Gente, tá faltando alguns minutinhos para a gente terminar a nossa live. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, por favor, coloque aqui para gente, para que a gente possa estar tirando de vocês. Se porventura acabar antes da gente responder, pode seguir o Jonas, podem me seguir também, que a gente vai estar aqui super aberto para poder ajudar vocês, para poder tirar dúvida, eu quero experimentar, porque não há necessidade de se tornar budista para recitar o Nam-myoho Renge-kyo, tá, gente? Vocês podem recitar, vocês podem ser simpatizantes ao budismo, né? Como vocês estão aqui ouvindo essa filosofia. Então, recitar o mantra Nam-myoho Renge-kyo é simplesmente você está emanando uma energia. Gente, não vai dar nem para a gente despedir, já está com 30 segundos.
Me desculpem, nem vi o tempo passar. Jonas, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por você ter voltado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e pela paciência. Sempre, sempre. Gente, muito obrigado a vocês. A live vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, Léo Salles com Z no final.